Paz do Senhor, adolescentes, jovens, juvenis, irmãos e irmãs, graças a Deus por mais uma lição que tivemos semana passada. E hoje, na nossa sétima lição, vamos falar sobre o capítulo 15 do livro de Lucas, que vai falar sobre os achados e perdidos do reino. E a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 15, dos versos 3 ao verso 7, que vai com certeza nos dar uma ideia do que nós iremos tratar aqui. 3 a 7. E lhe propôs uma parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus vai tratar a questão da salvação, a questão do arrependimento, a importância do reconhecimento, de buscar aquele que está perdido, aquele que está distanciado do reino, aquele que está distanciado da presença dele, da presença do Senhor. A mensagem do dia diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, capítulo 19, versículo de número 10. Temos 3 objetivos a perseguir aqui, a buscar, que são ensinar sobre o valor das pessoas perante Deus, estimular aos adolescentes para eles se alegrarem com a salvação das pessoas que estavam distantes de Deus, e também incentivar aos adolescentes a se preocuparem com os perdidos e irem ao encontro deles. Como assim? Pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que ter uma preocupação para buscar todos os adolescentes que estão perdidos? Também. Mas principalmente você buscar os adolescentes. Não precisa se preocupar de repente com outros que não sejam da sua faixa etária, mas cada um dentro da sua faixa etária fica bem mais fácil. Você, com o seu linguajar de adolescente, você vai conseguir alcançar um adolescente que está precisando. Quem sabe, se você olhar essa semana ainda para um adolescente que estuda com você, para um adolescente da sua comunidade, você vai ver que ele está precisando de Jesus, que ele precisa ter um encontro com o Senhor. E isso é muito importante. Vamos descobrir um pouquinho mais? Você já perdeu algo que era importante para você? Todo mundo já perdeu. Quando isso acontece, ficamos apreensivos, não é mesmo? Caso não encontremos, um sentimento de frustração e tristeza toma o nosso coração. Nesta lição, falaremos sobre o amor de Deus pelos pecadores perdidos, através da história da ovelha perdida. Essa parábola nos mostra o que Deus faz pelo ser humano que se perde dele nos caminhos da vida. Ou seja, o pastor, ele vai à frente e as ovelhas estão seguindo o pastor. Isso falando do pastor, literalmente do pastor. Vai à frente e as ovelhas vêm seguindo esse pastor. Ele não consegue ver a ovelha que está lá no final, mas ele vai entender que a ovelha está seguindo todas as demais que estão indo à frente. E espiritualmente falando também, o pastor está na igreja e ele entende que todos que estão ali não estão perdidos, todos estão achados. Mas vai que no meio dessa tem uma ovelha que se desgarrou, que está perdida. Espiritualmente falando, o Senhor Jesus não é como nós, que ele consegue, na sua visão de Deus Todo-Poderoso, ele consegue ver quem está afastado do caminho ou não, mas nós não somos assim. Por isso que nós devemos voltar e observar. Então nós vamos ver nesta lição a importância da percepção desse pastor com esta ovelhinha
que se perdeu. Se eu achar esse vídeo, eu vou ver até se eu coloco aqui na lição esse vídeo. Se eu achar um vídeo que mandaram para mim, de uma ovelhinha que ela vai, aí ela cai numa vala. O pastor tira ela da vala, ela vai correndo, daqui a pouco cai na vala de novo. Mas ela não tem senso, né? Ela não tem senso de responsabilidade, então ela faz assim. Na nossa vida nós sabemos que temos que ter compromissos também, mas cabe a nós o cuidar das ovelhas que o Senhor nos tem dado. Vamos lá? Hora de aprender. A aproximação entre Jesus e os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama era algo inadmissível para os fariseus e mestres da lei. Afinal de contas, os primeiros eram tidos como judeus traidores que se uniram a Roma para extorquir seus compatriotas, enquanto que o segundo grupo era visto como impuro. Desta maneira, eles tratavam tais pessoas como indignas do amor e da misericórdia de Deus. É exatamente dentro desse contexto que Jesus lhe propôs 3 histórias com uma única ênfase: expressar o amor de Deus pelos perdidos e indignos da sociedade. Os cobradores de impostos eram vistos como traidores, e aquelas pessoas que não tinham acesso à religião como eles, então era tido como pecadores, como pessoas indignas de que o Senhor entrasse em suas casas e comesse com eles. Por quê? Eles, pela sua aparência, se julgavam santíssimos ou santarrões, né? Numa expressão mais assim, nossa, se julgava isso, mas Jesus vai combatê-los, trazendo essas 3 historinhas importantes. Sendo que o comentarista aqui, ele vai trabalhar mais a questão do que nós lemos, né? Que é a questão da ovelha perdida. Vamos lá. Achados e perdidos no reino de Deus. O capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas tem sido chamado carinhosamente por alguns de estudiosos de achados e perdidos do reino de Deus. Isso porque ele nos apresenta 3 histórias sobre a alegria de encontrar algo que se havia perdido. Nele temos um pastor que sai à procura da 100ª ovelha. Isso dá trabalho para a busca de pessoas que estão afastadas da igreja, em busca da 100ª ovelha. Fica assim algo maravilhoso. A outra, uma mulher que tinha 10 moedas e sente falta de uma moeda. E um pai que tem 2 filhos e um deles resolve ir embora. Nessas histórias fica evidente a presença de 4 verbos: perder, procurar, encontrar e se alegrar. Isso ilustra no instante que Deus, né, com seu amor restaurador, ele tem por aqueles que estão perdidos, apesar da murmuração religiosa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, que é nosso texto do dia. Não importa qual pecadores sejamos, a condição de perdidos é suficiente para que Deus, amoroso, ele venha a nosso encontro com perdão, restauração e salvação. Eu quero pontilhar aqui essas 3 situações e olha de forma gradativa o cuidado que nós temos que ter. Primeiro, o pastor tinha 100 ovelhas. De 100 ovelhas, uma se perdeu. Então, quer dizer, de 100, perdeu 1%. Uma ovelha representa 1%. Mas ele vai atrás desse 1% que se perdeu. Perfeito? Agora, no segundo, nós vamos ver que uma mulher tem 10 moedas e uma moeda se perde. Aqui já é quanto? Aqui já é 10%. 10%. Aquela moeda que ela perdeu era 10%. O primeiro era 1%, 10%. E agora? 2 filhos, um vai e outro fica. Representa 50%.
Mas se eu não tiver cuidado quando 1% vai, quando 10% vai, daqui a pouco eu também não vou ter nenhum cuidado quando 50% for, ou quando acontecer algo com 50%. Então precisamos ter esse cuidado. Por isso que esse capítulo 15 ele é muito importante, porque primeiro, trata de um animal, depois trata de algo valioso e depois trata de uma pessoa. Então nós vamos ver que tudo isso é muito importante, mas o mais importante é que nós vimos aqui que é destacado quatro assim, verbos muito importantes que são perderam, todos eles perderam, todos eles procuraram, todos eles encontraram e todos eles se alegraram. A ovelha se perde no campo, a moeda se perde dentro de casa. E o filho pródigo, ele vai para o mundo. Então a gente vai ver que essas coisas nós não estamos livres que aconteça também com a gente. Você esteve perdido, mas foi achado por Deus. Sabe o que isso significa? Que Jesus te amou e te alcançou. E agora você é filho de Deus e tem uma missão. Então, não fique parado. Mãos à obra. Vá ao encontro daqueles que se perderam e diga-lhes uma palavra, que há um Deus que os ama e procura, está procurando insistentemente. Fala para eles, fala para o seu amigo de classe, para o seu amigo da escola, da sua rua, fala para ele. Fala, irmã, para a sua amiga que vai na tua casa, que você tem o prazer de convidar para estar contigo nas suas festas, dos teus aniversários. Fala para ela que Jesus a ama de forma especial. Seu interesse é que todos sejam salvos. Maravilha. O segundo tópico diz assim: o que Deus procura até encontrar. O Deus que procura até encontrar. Nesta parábola, uma ovelha de um pastor que tem 100 animais para cuidar se desgarrou do rebanho. É bem possível que a ovelha da história tenha sido atraída por outras pastagens, se distraiu com algo e quando percebeu estava longe do convívio dos demais. Como é sabido, as ovelhas são animais dóceis e desprovidos de senso de direção. Sabendo assim, ao se distanciar do rebanho, além de tornar uma presa fácil a qualquer predador, ela também demonstra incapacidade de retornar para casa sozinha. O pastor dessa parábola demonstra duas atitudes para com ela. Então nós vamos ver que essa ovelha não tem senso de responsabilidade. Se deixou levar, se deixou seduzir, quem sabe até se envolveu lá com outras ovelhinhas e ficou para lá. Mas olha o prejuízo, olha o prejuízo que essa ovelhinha teve. Podia ter caído, podia ter se machucado, e isso, quando o pastor a resgata, ele vai procurar tratar com todo carinho, com toda dedicação. O pastor valoriza a ovelha perdida. O pastor poderia muito bem dizer a si mesmo: ela saiu do meio do rebanho porque quis, agora ela deve sofrer as consequências. Afinal de contas, é apenas uma ovelha e eu ainda tenho 99, a questão do 1%, tá vendo? Uma foi embora, mas eu tenho 99, uma só não vai fazer falta. Faz sim, faz falta sim. Por isso que ele vai deixar as 99 em segurança, no aprisco, em segurança, com alguém tomando conta, e ele preparado também, não vai de qualquer maneira. Então eu vou sair, não vou me preparar, não, vou me preparar, vou botar uma roupa especial, porque eu não sei o que eu vou enfrentar pelo caminho, se eu vou enfrentar frio, chuva, eu vou dar um jeitinho, eu vou levar algo para eu me alimentar, porque se demorar muito eu vou ter fome, mas já vou preparado. De repente eu leve até algum criado comigo, ou alguém para me ajudar nesta busca por essa ovelha. Isso é evangelismo. Isso é assim que deve funcionar. Mas eu não posso olhar e falar: ela que quis ir para lá, então se vira para lá. Se ela quiser, ela vem. Não deve ser assim.
enquanto estamos aqui, precisamos ter o máximo de paciência com aqueles que estão em busca da palavra do Senhor. Assim também o nosso Deus, ele ama os pecadores de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por eles. Seu interesse é que todos sejam salvos. Seu amor alcança tanto os que estão seguros no aprisco quanto os que estão perdidos no mundo, sem Deus e sem salvação. Ele não desiste, o seu amor é insistente. Deus cuida tanto daqueles que vão para longe quanto daqueles que estão perto. Há alguém que fala que o pastor usa o cajado e a vara. O cajado para expulsar os predadores das suas ovelhas. Ele fica alerta, né, para expulsar os predadores das suas ovelhas. Mas usa a vara. Por exemplo, essa ovelhinha ela se desgarrou. O que o pastor vai lá? Pega a varinha com carinho, vai lá na juntinha do joelhinho dela, dá uma batidinha. Aquilo ali vai doer um pouquinho, e quando doer, a ovelhinha vai entender, já sei, eu não posso andar para longe não, porque eu não estou nem conseguindo andar direito, então eu vou ficar bem pertinho do pastor, vou ficar aonde tem segurança. Vocês viram aqui também, adolescentes, que no meio do povo de Deus você está seguro, mas se você estiver fora da comunhão, fora da igreja, fora do convívio cristão, você é uma presa fácil. Estando na igreja, a Bíblia já vai falar que o adversário ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Isso na igreja, a gente está na igreja. Imagina se a gente dá uma voltinha lá fora. O fim vai ser terrível. O pastor procura a ovelha perdida. De acordo com a história, o pastor deixa as 99 no aprisco, é em segurança e sai em busca da perdida. O pastor corre o risco para encontrar a ovelha que se perdeu. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para achá-la. O pastor dos pastores, Jesus Cristo, também se expôs para nos recuperar. Ele se fez carne. Sofreu, foi humilhado, perseguido, cuspido, pregado em uma cruz. Ele nos procurou, encontrou, deu a sua vida em nosso resgate e em breve virá para nos buscar a fim de vivermos eternamente com ele. O pastor, quando sai atrás da ovelha, ele não sabe o que vai enfrentar. Ele não sabe a dificuldade que vai enfrentar. Ele pode até encontrar, na verdade, a ovelha já despedaçada, a ovelha ferida, mas ele precisa tirar a prova. Ele tem que ir lá. E quando ele pega essa ovelha, ele trata, se está ferida, trata as feridas, se está suja, vai dar um banhozinho nela, né? Porque ela não é porco, porco é que gosta de lama, ovelha não, né? Então vai cuidar dela direitinho e daqui a pouco ela vai estar bonita do lado dele. Assim foi Jesus. Todos nós estávamos afastados, perdidos. Todos nós podemos dizer que para o Senhor éramos uma ovelha perdida, mas ele veio para nos resgatar, para nos buscar, para nos levar, para nos conduzir à sua santa e maravilhosa presença. Eu quero lhe agradecer por tudo. Você tem sido bênção no canal. Ter a sua participação no canal está sendo maravilhoso. Que Deus continue te abençoando. Continue compartilhando os nossos vídeos nos seus grupos, nas suas redes sociais. E que essa mensagem de hoje, principalmente, possa tocar o coração daquele que está afastado, daquele que está vivendo um tempo distanciado da vontade do Senhor. Vamos para o terceiro ponto para concluirmos. Diz assim: ao encontrar a ovelha perdida, o pastor da história fica muito contente e volta com ela nos ombros. Como é maravilhoso pensar em um Deus que sente alegria ao encontrar os pecadores arrependidos. Ele nos toma em seus braços, nos tira do lugar da morte, onde estávamos, e nos conduz ao lugar de vida e segurança. Ele nos torna seus filhos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, né, que ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos faz assentar em lugares celestiais. E isso, para nós, é muito importante. Ao chegar em casa, o pastor celebra com alegria o resgate bem-sucedido da ovelha. Chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Jesus conclui dizendo que, de forma semelhante, há alegria no céu por um pecador que se arrepende.
né, dos seus pecados. É verdade. De modo que ainda que os fariseus se neguem a aceitar e celebrar a restauração dos pecadores impuros, o céu e todos os seus agentes celestiais celebram alegremente a reconciliação do ser humano que se arrepende dos seus pecados e confessam a Jesus. Que coisa maravilhosa! Com isso, então, nós vamos ver que Cristo, ele é o nosso único e suficiente Salvador. É o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Deus por excelência. Essa história, além de ser uma demonstração do amor insistente de Deus pelos pecadores, também deve ser encarada como uma convocação para todos os cidadãos do reino de Deus. Evangelismo, evangelização. Se você compartilhar esse vídeo, você está evangelizando. Se você der um like, deixar o seu comentário, você também está evangelizando. Tudo que fazemos numa rede social que envolva o nome de Deus, envolva a palavra de Deus, nós estamos evangelizando. Você pode evangelizar através desse vídeo e mais ovelhas perdidas serão alcançadas em nome de Jesus. Seja um adolescente acolhedor, amoroso e preocupado com a salvação dos perdidos. Deus conta com você. Deus conta comigo? Conta, mas Deus conta com você também. Você esteve perdido, mas foi achado por Deus. Glórias a Deus por isso. Antes de concluir a lição, essa síntese da lição, quero te convidar a vir comigo no canal, se inscrever no canal, acionar as notificações. Eu tenho percebido que muitos de vocês têm assistido às nossas aulas, os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram. Vem comigo, vem com essa família que está em crescimento e seja um evangelizador em nome de Jesus. Concluindo, Jesus é maravilhoso. Ele toma a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas até encontrar, porque é o bom pastor. Ele chama cada ovelha perdida de volta para seu aprisco a cada dia, seja como as ovelhas que ouvem a voz do pastor e o seguem. Busque você também a Deus para estar perto dele, a fim de nunca se tornar uma ovelha perdida. E durante sua caminhada com Deus, ore por aqueles que se perderam, para que possam ter um reencontro com ele. Você conhece alguém que está afastado? Fala para ele que o Senhor continua o aguardando para que, através das suas ações, o nome dele seja glorificado na sua vida. Semana que vem, na nossa 8ª lição, é uma pergunta que nós vamos fazer para você. Você está preparado? A resposta vai depender, de você. E preparado para quê? Uma coisa é certa, a salvação está aí. Você está preparado para ser salvo? Para a salvação ou não? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo na nossa 8ª lição, que vai ser mais uma lição maravilhosíssima, tá bom? Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Amém.